Então aqui eu tenho uma função polinomial do quarto grau, tem um gráfico associado a essa função, e ele quer que a gente descubra quais são os zeros dessa função. Ou seja, eu vou igualar isso aqui a zero, essa expressão, né? X à quarta, menos x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 2x mais 6 igual a zero, e vou ver os pontos que ela intersecta ali, o eixo das abscissas, o eixo x. E o interessante dessa questão é o seguinte, para a gente resolver, a gente vai usar conhecimento de ensino fundamental, e não de ensino médio. E o primeiro ponto é por quê? Se você olhar aqui para o gráfico, eu tenho 4 pontos de interseção. E ali o meu polinômio é de quarto grau. Então, os zeros aqui, ou as raízes dessa equação, vão ser esses pontos de interseção. Então, nenhuma raiz aqui é complexa. Se fosse complexa, eu teria o gráfico não tocando aqui no eixo x em algum momento. Então, não preciso usar conhecimento de números complexos. Outro conhecimento que eu não consigo aqui usar lá do ensino médio é a pesquisa por raízes racionais. Porque se eu olhar aqui, não precisa nem ser racional, né? Basta ser inteira, porque o coeficiente dominante aqui é 1. Então, eu vou olhar só para esse termo independente aqui. Os divisores de 6, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, não zera esse meu polinômio aqui. Então, nenhum desses elementos é raiz. Inclusive, é uma dica muito interessante, né? Que funciona para todo polinômio, é quando você não tem nenhuma informação sobre a raiz, é substituir por 1, porque o 1 é divisor de todo mundo. Mas aqui não vai dar certo. Então, como é que a gente vai fazer aqui uma estratégia interessante para esse problema? Eu vou pegar essa equação aqui e vou escrevê-la de outra maneira. Tá? Eu vou rearranjar ali as ordens dos termos. Então, eu tenho aqui, vou escrever assim, x à quarta, menos 5x ao quadrado, mais 6, e aí sobrou menos x ao cubo, e sobrou mais 2x. Isso igual a zero. E aí eu vou dividir essa minha equação em partes. Então, vou olhar primeiro para essa parte aqui, e vou olhar depois para essa parte aqui. E o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma equação biquadrada. E aqui nós temos uma equação de terceiro grau com um termo independente igual a zero. Eu vou resolver isso separadamente. Então, aqui eu vou reescrever essa equação aqui, tá? Então, eu tenho x à quarta menos 5x ao quadrado mais 6 igual a zero. E aí eu posso olhar para essa equação como se fosse uma equação do segundo grau. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, posso reescrever assim, ó, x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 6 igual a zero. E aí poderia fazer a substituição de x ao quadrado igual a y, e resolver em função de y e depois voltar para x. Mas não é isso que é interessante para mim não, tá? Toda equação ela pode ser escrita em função de suas raízes. Então eu vou buscar as raízes dessa equação aqui como se elas fossem do segundo grau. E depois converto isso para quarto grau. Bom, para resolver aqui você pode usar o delta. E eu vou usar soma e produto. Quer dizer, eu estou procurando dois números em que a soma dá menos b sobre a, então vai ficar 5 sobre 1, né? Que é 5. A soma de 5. E o produto, c sobre a, 6. Então vou pelo produto para chegar na soma. Então vamos procurar aqui. Números que o produto dá 6. 1 e 6. Mas se eu somar 1 mais 6 não vai dar 5. Vamos tentar 2 e 3. 2 e 3. Produto dá 6. E a soma dá 5. Então aqui eu tenho as raízes daquela equação ali. Se fosse do primeiro grau, do segundo grau, eu reescreveria em função das raízes assim, x menos essa raiz vezes x menos essa outra raiz. E aí quando eu distribuísse isso aqui, ia dar x ao quadrado menos 5x mais 6. Mas como x está ao quadrado, aqui eu também vou ter o meu x elevado ao quadrado. E aí vou levar essa expressão de volta para cá. Então eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado menos 3. E aqui vou fatorar, né? Já que o meu termo independente é zero, eu posso colocar ali o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, e eu tenho aqui menos x colocado em evidência, que é o meu fator comum, agora eu recupero essa expressão aqui de cima. X ao cubo, preciso de x ao quadrado. Como aqui é menos x e o próximo cara é mais 2x, eu tenho que colocar aqui menos 2. Para quando eu distribuir isso aqui de novo, voltar a ser mais 2x, certo? E aí, o que me adiantou escrever daquela forma ali fatorada, tá? Quebrando em parte. Porque agora apareceu um outro fator comum. Se você reparar, você tem x ao quadrado menos 2, x ao quadrado menos 2 aqui também. Então, eu vou colocar esse termo em evidência. Então, colocando ele em evidência, eu vou ter x ao quadrado menos 2 vezes. Agora, o que faltou ali que eu não usei, ó. X ao quadrado menos 3. E, na hora que eu distribuir, tem que aparecer esse menos x aqui, né? Então, aqui é menos x. Tudo isso igual a zero. Ou seja, eu fatorei a minha função ali, no caso agora virou uma equação, né? Eu abandonei o f de x para igualar a zero, porque eu estou interessado nas raízes, em dois polinômios do segundo grau.
E agora, se eu tenho o produto de duas coisas dando zero, significa que esse primeiro elemento aqui, esse primeiro fator, pode ser zero, ou esse segundo fator aqui, que agora eu vou reescrever na forma decrescente dos graus, também pode ser zero. Isso aqui, agora para resolver, é só somar 2 dos dois lados, e vai ficar x ao quadrado igual a 2. Para desfazer o quadrado, tira a raiz quadrada dos dois lados, e aí eu vou ter a situação do mais ou menos. Então, uma das raízes, mais ou menos, essa raiz de 2, é um número irracional. E agora falta a gente resolver essa outra equação aqui, tá? Se você tentar por soma e produto, você não vai conseguir, porque as raízes não vão ser inteiras. Então, eu vou usar o delta aqui, tá? Então, vou separar aqui e usar o delta. Então, eu tenho delta é igual a b ao quadrado, eu já coloquei aqui na ordem, né? A, B e C. A é 1, B é menos 1, b ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1. E aqui, ó, eu vou ter 12, né? Menos vezes mais vai dar menos, certo? E aí, menos vezes menos vai dar mais. Mais 12. Então, meu delta é 13. E não há problema nenhum quando o delta dá um número que não vai ser uma raiz quadrada exata, que a gente vai precisar tirar a raiz dele. Tá? Não há problema nenhum, você continua e as raízes vão ser irracionais. Então, x é igual menos o valor de b, então vai ficar menos 1. Então, mais 1. Mais ou menos a raiz de 13 sobre 2 vezes o valor de a. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui estão os outros pares de soluções. Então, aqui no gráfico, se tivesse que colocar no gráfico, então as 4 raízes aqui, você teria simetrias. No caso aqui, você tem raiz de 2, ela é menor do que 1 mais raiz de 13, certo? Porque raiz de 13 vai ficar ali entre a raiz de 9 e a raiz de 16, então vai ficar entre 3 e 4. E aqui, a raiz de 2 é 1,4, alguma coisa, né? Então, aqui você tem raiz de 2, aqui você vai ter 1 mais raiz de 13 sobre 2, e lá do outro lado você vai ter a simetria. Esse aqui é menos 1,4, então, menos 1,4, a raiz de 2, e a outra raiz aqui vai ser esse número aqui, né? Que vai ser 1 menos 3, alguma coisa. Então, aqui você tem 1 menos raiz de 13 sobre 2. Então, essas são as raízes ou zeros daquela função polinomial de quarto grau. Então, nós só usamos aqui, na verdade, conhecimentos de ensino fundamental. Nada aqui foi de ensino médio. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tivermos de novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Não esqueça também de curtir aí, de fazer um comentário, para esse vídeo poder chegar em um número maior de pessoas. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho.